Olá, estamos aqui para mais um Café Coach Prosa. É, ela já brilhou aqui no Café Coach Geração Z. Recebi, olha, uma enormidade de elogios da atuação dela e de todas que tiveram aquela participação maravilhosa no Café Coach Geração Z. Ela é estudante vou chamar, na minha época era pré-vestibular, vamos chamar de estudante pré-ENEM, né? Pela segunda vez, né? E também sonhadora demais. Adoro essa definição. Essa é a autodefinição dela. Sonhadora demais, ama a música, a natureza, é cristã, é ótima filha, aí eu que estou falando, é ótima filha, ótima amiga. E também sou eu que estou dizendo, ela é uma grande comunicadora. Então, com essa ideia do Café Coach Prosa de se aprofundar nos temas que a gente já tratou aqui com 2, 3, 4 pessoas no Café Coach original. Então, a gente vai se aprofundar em temas de interesse dessa geração que nasceu entre 1995 e 2010. Então, ela se encaixa perfeitamente nesse perfil dos temas que nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Como, por exemplo, a escolha do curso carreira, com apenas 17, 18 anos, né? Pandemia e suas implicações, né, nos jovens, valores importantes para essa geração, para esses jovens, e como eles lidam. Esse é um tema que eu particularmente quero abordar aqui. Como é que eles estão lidando com essa questão do politicamente correto? Isso tem me incomodado muito, principalmente quando o politicamente correto é sobre temas tão polêmicos, né, que estão relacionados à intolerância e preconceito, que são duas coisas abomináveis. Então, seja muito bem-vinda, Alice Mendonça, minha querida. É, Obrigada, Luciano. vou te colocar aqui agora, aqui na tela comigo. Seja muito bem-vinda, Alice Mendonça. Obrigada, Luciano. Um prazer estar aqui novamente. Gostou da apresentação? Gostei. Bem definindo a minha pessoa. Muito linda. Olha, eu vou começar, eu dividi nosso Café Coach Prosa em 3 blocos. Então, eu vou começar pelo primeiro bloco, que é curso a escolher versus profissão, né? Ou carreira, como as pessoas preferem falar. Escolher a carreira aos 17 anos, né? Não é nada simples. Eu fiz uma pesquisa, o censo de 2015, o censo universitário mostrou que tinham 33 mil novos cursos. 33 mil novos cursos. É muito louco isso, né? Com cerca de 8 milhões de jovens universitários no Brasil. E só para você ter uma ideia, Alice, só em engenharia, você sabe, eu sou engenheiro civil de graduação, né? Minha primeira formação acadêmica foi de engenharia. Depois eu fiz várias mudanças de carreira, né? De engenharia, fui para análise de sistemas, né? Fui TI, depois fui marketing, depois fui embora, fazendo outras coisas. Só de engenharia hoje, eu contei 34 diferentes cursos de engenharia. É engenharia aeronáutica, engenharia ambiental, é engenharia cartográfica, é engenharia da computação, engenharia de alimentos, engenharia de controle e automação, engenharia de horticultura, engenharia de minas, engenharia de produção. Na minha época, era só engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, e olhe lá, né? Então, ficou muito mais difícil, né, para vocês escolherem. Se só engenharia tem todas essas opções, imagina a quantidade de cursos que existem hoje, né? Então, Sim. o que influencia mais, Alice, a sua geração, a escolha de um curso? E na sua geração em particular, no seu caso, é, o que te influenciou, te influencia? Você está na dúvida entre jornalismo, direito, já pensou em ser médica, né? A gente já falou isso no Café Coach, é, ia ser cirurgiã pediátrica, se eu não me engano, né? É, e outra pergunta que já vou engatar e deixar contigo a bola, todos do seu nível socioeconômico, eles se sentem obrigados, todos esses jovens se sentem obrigados a fazerem faculdade? É muito difícil escolher cedo isso. Como a gente discutiu no outro Café Coach, tem muita influência dos pais, né? Ainda existe aquela questão de os pais são médicos, eu vou fazer medicina porque já tem uma abertura, né?
vamos supor, eu na minha família não tem ninguém do direito e eu penso em fazer. Então isso já me deixa um pouco, cara, será que eu vou conseguir um emprego? Eu tenho um pezinho, não tenho nenhum, enfim, Se é sente o quê? Se difícil. sente desconfortável? Porque a gente não sabe, né, como tá lá fora. E você não sabe como é que agir diante do mercado de trabalho, já não tem ninguém na família, não tem nenhum, sabe, alguma ajuda. Aí você se sente meio, sabe, meio Desamparada. desconfortável. Exatamente. Vou ter que batalhar muito para conseguir um emprego, sabe? E antigamente era assim, né? A família é de médicos, a pessoa continua sendo médico e aí era uma tradição. E E fica existe infeliz ainda como hoje. médico a vida inteira, né? Pode ser. Mas assim, como você falou sobre os cursos diferentes e a gama imensa de opções, é muito verdade isso. E eu acho que isso vem muito do avanço da tecnologia, que aí vai destrinchando, né, tanto a engenharia quanto, enfim, a medicina, e aí vai dando mais oportunidade. E aí piora um pouco, né, é relativo, porque dá mais opção, mas ao mesmo tempo te dá um maior campo de escolha, né? Vamos supor. Então, é Você muito sabia que quanto difícil. mais, quanto mais opções a gente tem, mais estresse gera? É, Quando a gente sim. dá treinamento de vendas, a gente treina os vendedores, por exemplo, a só oferecerem no máximo 3 opções para o cliente. Muito difícil. Quando você vai escolher um sapato, que o cliente, o vendedor traz aquela pilha de 10 sapatos, você fica em dúvida, acaba, vai embora e não compra nada. Então, na Sim. escolha dos cursos, eu acho que também atrapalhou, aumentou o estresse de vocês, né? Uhum. É muito complicado, porque você gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E tudo Uhum. aquilo ali inclui. Então, você fica, cara, e aí? Pra onde eu vou? Isso aqui tem o que eu gosto aqui também, sabe? É muita opção. E envolve muito o meio que muitas das profissões novas envolvem esse meio que a gente já tá mais acostumado, que é a rede social, que é tudo isso, né? Uhum. Então, isso atrai um pouquinho mais também. Mas ao mesmo tempo, a gente não sabe como é que a gente vai reagir depois nessa área, sabe? Se vai conseguir um dinheiro, como é que é o status dessa profissão, sabe? É muito Uhum. difícil. E quando Então, você busca entre jornalismo e direito, o que que te atrai? O que que tem de comum entre um e outro? Ou não tem olha, nada em comum? eu acho que o que tem em comum e que eu amo é lidar com pessoas, né? Eu Uhum. sou uma pessoa que sempre amei e eu encontro isso em várias profissões, principalmente na medicina, né? Era meu sonho de criança. Mas assim, eu acho que o jornalismo, ele me permite me comunicar mais e eu acho que não só o jornalismo de repórter, aqui estou no crime, né? Enfim. Mas eu acho que essa questão de juntar pessoas e promover reuniões de pessoas e, enfim, debater algum assunto, eu acho muito interessante e é o que me atrai no jornalismo. E no direito, eu acho que é isso de defender pelo bem da pessoa, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei muito. E tem esse meu lado mais sério que eu tenho. Um lado mais, né, mais adulta que eu tenho. E que me atrai também. Esse lado maduro da Alice Exato. Mendonça, Às né? vezes eu sou um pouco exagerada, um pouquinho, mas tudo bem. Agora fala um pouquinho das suas amigas. Você tem muitas relações sociais, você está famosa agora na internet, eu Ai, tenho meu te Deus. acompanhado, você está ótima. Vou deixar aqui o registro. Como é que é o seu Instagram, Alice? Alice, com 2 S, Mendonça. Alice com 2 S. É, Ah, é? é porque eu tinha essa... É, Ah, é chique demais. Alice com 2 S, Mendonça. Tá isso. bombando, inclusive tem dado umas palhinhas de capela lá maravilhosa. E eu já vou dizer para o pessoal aqui do canal que ela não termina esse Café Coach hoje sem dar uma palhinha para gente aqui. Então aguardem, fique com a gente até o final, porque Alice Mendonça, vocês vão ver qual é o Beber uma seu. água. Você... Alice, você é o quê? Eu sou um tenor. Você, Eu sou... Ih, já fui de tudo. soprano? Já fui contralto e hoje eu sou soprano. Mudou minha Ah, voz, né? pela voz eu achei que era uma soprano. Você É. tem uma voz linda. Agora Obrigada. vamos falar um pouquinho das suas amigas. Você tem muitas Uhum. relações. Você falou de você, mas essa dúvida é comum? Suas amigas, seus amigos estão entre 2 faculdades, às vezes entre 3, ou às vezes vai fazer o Enem e nem sabe o que vai escolher na hora lá depois? Então, eu tive o privilégio de estar com muitas pessoas que querem medicina. Então, assim, muitos dos meus amigos já
sempre souberam que medicina seria a vocação deles, sabe? Tanto, como eu te falei, pela família, quanto por questão própria. Mas tem uns amigos, assim, que se jogam também. Eu tenho uma amiga do curso que eu faço hoje, que ela terminou direito, se formou, fez a OAB, estagiou uns meses e agora entrou no curso para fazer medicina. Então, assim, ela não tinha noção na época e fez direito. Então, eu acho que eu convivo com um grupo muito grande de médicos, de pessoas querendo ser médicas, mas Esse seu tem um ou outro risinho, que fica. esse seu risinho eu não posso deixar passar em branco. Esse risinho me deu assim a sensação de que será que ela está pensando que eu vou fazer direito e depois eu vou voltar e vou fazer medicina? Já pensei nisso, cara. Imagina se depois de fazer direito, eu quero fazer medicina e faço de novo o curso. Que louco, mas vamos ver, né? Mas os teus amigos têm gente que está totalmente perdida. São poucos. Aham. A Assim, maioria sabe vejo já uma o que quer pessoa. fazer? Quem A maioria sabe o que quer fazer? sabe? Medicina. A maioria é medicina, com A maioria certeza. de medicina. É Na porque minha o curso sala que do você terceiro está fazendo é ano, um curso mais preparatório para medicina, é isso? não Não, é separado assim. Você faz o que você quiser, mas eles dão um intensivozinho mais pra medicina, sabe? Fica mais no pé. É mais entendi. difícil mesmo. Cobra mais, 90% da minha turma no terceiro ano era para medicina. sei. Um outro E, engenharia, direito. e você não considera medicina mais? Gente, calma. Eu admiro demais a medicina. Acho que é uma profissão maravilhosa. Mas não sei, acho que não. Ainda Legal. não. Eu queria aproveitar e fazer esse gancho, porque na geração antiga, né? A geração dos babies boomers, geração do X, se falava muito em carreira. Então, qual é a profissão, né, que você vai ter? Ah, eu vou ser médico, porque médico, faculdade tem a ver com. O curso tem a ver com a profissão. Advogado tem a ver com tanto com o curso quanto a profissão. São coisas que são correlatas, né? Agora, tem muitos cursos que você pode fazer ter qualquer profissão. Né? E tem gente que faz o curso e depois somente como um passaporte para entrar no mundo corporativo. Né? Eu conheço um monte de gestores que trabalham, gerentes, diretores de empresa, de diferentes formações, inclusive médicos, né? Porque como eu trabalhei 8 anos na área de saúde, a maioria dos gestores de operadores de plano de saúde eram médicos que largaram a medicina para serem gestores. Né? Essa questão da profissão, a questão da profissão é uma questão da sua geração, ou a sua geração não se preocupa com profissão? Porque eu vejo muito, hoje em dia, uma cabeça, e eu compartilho com essa ideia, de que eu não escolho uma profissão para a vida inteira. Isso é coisa da geração baby boomers. Eu hoje sou engenheiro, amanhã eu sou analista de sistemas, depois eu sou profissional de marketing, depois eu sou professor, depois posso ser pesquisador, depois posso ser diretor de cinema. Né? Não existe limite. A sua geração pensa assim? Olha, eu acho que sim, os cursos, né, tanto técnico que existe, eles são uma porta muito grande para a pessoa que não quer fazer de fato faculdade e conseguir oportunidades pequenas, né? Uhum. Ou grandes também, não posso excluir essa opção. Mas o meu meio, assim, ainda pensa em fazer a carreira, sabe? Medicina. Sei, Ninguém fica pensando muito no depois eu posso mudar, sabe? sei. Mas eu acredito que, como a gente está muito dinâmico e vamos lá, mudou, seja uma opção ótima fazer um curso diferente para poder abrir mais portas, sabe? Então, acho que existe esse pensamento de o curso existe para fazer isso e te deixar mais à vontade, quanto depois de ser médico eu posso ser youtuber, enfim. Mas eu acho que o pensamento de vou fazer medicina para ser médico um tempão ainda existe. No Tá, nosso meio ainda existe. tá bom. Maravilha. Vamos passar para um segundo bloco? Vamos. O segundo bloco que eu queria falar é de valores e ideias de sociedade que a sua geração tem. Né? Então, vamos falar de valores. Você e Laurinha e Ana Júlia, no Café Coach Geração Z, falaram uma única voz, né? Contra o preconceito e a intolerância. A sua geração é classificada como sendo a mais antenada para a coletividade, né? E menos individualismo do que a geração anterior, que é a geração Y. Né? E racismo está na pauta, né, da imprensa mundial. Black Lives Matter, né, ou Vidas Negras Importam, é um movimento ativista internacional com origem na comunidade afro-americana
que criou essa campanha contra a violência direcionada às pessoas negras. Eu, como profissional da área de marketing, né, particularmente vejo um marketing muito bem feito, dentro da linha do politicamente correto, que aí é um caso que me incomoda muito, essa linha do politicamente correto, que a sociedade está cada vez mais se engajando nesse politicamente correto. Até super recomendo o Caio Coppola falando sobre o que é politicamente correto, entrevistado pelo Rony Von no YouTube, é sensacional, ele mostrando o quanto tem de distorção no que é correto quando você vira politicamente correto. Porque, para mim, apesar do marketing Vidas Negras Importam ser muito bem feito, na minha opinião, o que eu acredito é que todas as vidas importam. Não é vidas negras importam, mas eu entendo que há um marketing forte que isso tem tido um efeito grande. Porque ninguém em sã consciência, né, Alice, pode aceitar que um policial atire 7 vezes em uma pessoa que não é possível que eu não tenha uma outra alternativa de mobilizá-la. Pelo que eu vi no vídeo, aquilo não tinha nenhuma ameaça para o policial em si. Então, é um absurdo. E, na minha visão, as vítimas da violência não são os negros. A vítima da violência no Brasil, que eu posso falar, são os pobres. Os pobres são as vítimas da violência. Né? E, infelizmente, a história das Américas é qual? É a esmagadora maioria por conta da escravidão, a maioria esmagadora é de negros. Então, você vê as nossas penitenciárias, nossas cadeias, estão lotadas de negros. E aí vem o tal do preconceito, né? Que é um ciclo vicioso, nojento, horroroso, porque se a cadeia está cheia de pobres, e esses pobres, a maioria, são negros, então o negro é uma ameaça, né? O que é um grande absurdo, mas é assim que a mente humana funciona. Ela faz preconceitos para poder se defender. Então, racismo é abominável de qualquer forma, absurda, assim como os preconceitos são muito nojentos. Vamos especificamente pegar essa questão do racismo e essa questão de vidas negras importam. O que você acha disso? Como é que seus amigos estão percebendo isso no mundo? Eu sei que é uma questão complexa. Totalmente errado isso, né? Não tem como discordar, gente. Se você é uma pessoa que tá no mundo, divide tudo com as pessoas, você não pode querer, né, acabar com aquele tipo de pessoa por conta da cor da pele, que, né, enfim. Então, todos os jovens, eles são contra isso, principalmente a galera que tá política, assim, como é que fala? Engajado politicamente. Exatamente, engajado contra isso e tal. Então, a gente é muito contra isso. E eu vejo, assim, essa história das vidas negras importam, então, de todas, como especificar o momento para cada uma, assim. Não tem como a gente, vamos lá, todas as vidas importam. Acho que existe, sim, um momento, como você falou, para a pessoa pobre, para a pessoa negra, para o indígena, que também é, como você falou, exatamente, sabe, discriminado e está num grupo de marginalizado. Eu acho que, assim, o negro é principalmente uma pessoa muito desvalorizada na sociedade por conta dessa questão histórica, sabe? Uhum. Como você falou, é um preconceito, mas que a gente já rotulou. Então, tá rotulado. E para desconstruir isso é muito difícil. Precisa de muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. E as atitudes que a gente vem vendo em relação a essas pessoas são totalmente, assim, contra a empatia de dividir o mundo e querer que as pessoas sejam iguais, sabe? É muito complicado. Tem até um assunto muito, muito importante que está em voga aí hoje, que é a lei de cotas, né? Que é um assunto muito, muito difícil de lidar também. E muita gente não entende que é um direito do negro, né? Isso não é um privilégio dele. Uhum. E as fraudes estão cada vez mais absurdas nessa área por conta desse direito deles, que muitas pessoas acham que é um privilégio. Então, eu acho que deve sim ser muito, muito discutido e muito, sabe, engajado mesmo no meio jovem, porque tem que ter um momento específico para o racismo, um momento específico para o indígena, sabe? Apesar de todas as vidas importarem, entende?
Porque, na realidade, todo ser humano evoluído não pode ser a favor de qualquer espécie de violência, né? E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando da pauta de violência contra animais, né? A violência contra a natureza, né? A violência de desmatamento, a violência de poluição, tudo isso é uma violência, né, absurda. E essa questão é uma questão, eu particularmente tenho uma posição que eu já ouvi alguns negros, eu tenho grandes amigos negros, e já vi alguns negros dizendo que essa linha de defesa contra o racismo acaba fazendo um processo de vitimização do negro e que isso não é bom. Em vez de ajudar, isso acaba rebaixando e Fragilizando. o preto, o marrom, o pardo, o mulato, porque o brasileiro chama, sempre chamou, e aí de novo essa questão do politicamente correto, chata, né? Porque agora você só pode se referir à pessoa da cor escura ou afrodescendente como afrodescendente ou como negro. Não posso chamar de preto, não posso chamar. Eu sou chamado de branco, e aí? Qual é o problema? Né? A própria luta diferencia as pessoas, né? No caso, a gente tem que colocar uma empatia aí e deixar que sejamos iguais. Mas essa coisa já de diferenciar e meio que ele é um grupo subalterno, isso aí já causa também uma discussão. Enfim, é muito difícil. Não, é complexo demais, Alice, complexo demais, porque é uma dívida que o Brasil tem, os Estados Unidos têm, uma dívida com os negros que vieram como escravos, né? E tem muito pouco tempo que acabou a escravidão, né, oficialmente. Então, mas eu particularmente fico um pouco preocupado quando essa questão politicamente correta começa a ficar num nível que eu tenho uma preocupação se isso não exacerba a, a questão da diferença, em vez de juntar, em vez de misturar. Porque eu tenho visto lá na UF a questão das cotas, alguns brancos ficam com preconceito porque olha para aquele negro que está lá fazendo medicina, porque ele teve méritos, mas olha, às vezes ele teve mais pontos do que ele, que é branco, mas ele olha e é taxado porque só entrou porque estava na cota. E isso é muito triste na minha visão, porque eu trabalhei com um grande amigo meu, Reni Gregório, negro, da cor da minha camisa, e naquela época a gente ainda podia chamar de negão. Fala, negão! Né? Meu amigo vivia comigo, engenheiro da Petrobras, aposentado, por quem eu tenho uma grandíssima admiração. O Reni não teve vida fácil, morou em albergue, morou em lugares, não tinha nem como comer, trabalhava como desenhista, fez faculdade comigo, se formou, passou no concurso da Petrobras, um engenheiro brilhante, é um cara muito bem sucedido, não precisou de cota, não precisou de nada, ele trabalhou, ele se virou e a família dele era muito humilde. Então, eu vejo essas pessoas vitoriosas, meu amigo doutor André Luiz Rosa, um grande advogado, né, maravilhoso, brilhante, negro da cor da minha camisa, né? Pessoas que estudaram, vieram de famílias humildes, né? Então eu fico muito preocupada com o pobre. A minha preocupação, Alice, é com quem não tem acesso, porque quem mora na comunidade, o branco, o amarelo, o chinês, o negro, todos que estão lá não têm oportunidade, não têm networking, e isso realmente é complicado. Falando de preconceito, que mais tipo de preconceito a sua geração está atenta e tenta combater e busca uma igualdade? Eu acho que o grupo LGBTQIA+, né, que é um grupo que está sendo muito prejudicado ultimamente, eu acho que a questão da imigração também é uma questão muito importante, que vem sendo, e eu acho que tem sido amenizado esse assunto também. A guerra continua, né? A gente não pode deixar de lado. Mas eu acho que esses dois grupos são bastante falados. E os indígenas também, né? Por conta da Amazônia e tudo mais. Então, são três grupos que eu tenho visto bastante sobre. A questão da migração na Europa é uma questão. Aqui no Brasil a gente teve a situação com a Venezuela, né? A questão na Europa também é bastante interessante. Eu já falei aqui em um vídeo aqui, tem uma série
muito legal. É sem estado o nome da tradução, né? É Stateless. É bem legal, conta a história de pessoas que são refugiados do Afeganistão e que ficam presos num chiqueiro, né? Bem tratados, alimentados, mas ficam presos, engaiolados, porque eles são pessoas sem Estado. Bem interessante, vale a pena a reflexão, porque tudo tem os dois pontos de vista, né? Quando você olha num ponto de vista, é um absurdo você não receber um refugiado da Síria, um refugiado do Afeganistão, um refugiado daqui da Venezuela. Aí quando você olha do ponto de vista da nação que está se organizando, que não tem como oferecer emprego para os seus nativos, para a sua população, é um dilema, é uma escolha de Sofia, não é um tema fácil, não é. O pessoal está atento a isso, esses jovens da geração Z estão atentos a essas questões que estão acontecendo na Europa, principalmente? É muito preocupante isso, como você falou mesmo, na questão do emprego, né? A gente vê que o desemprego está cada vez maior no Brasil e muita gente precisando desse meio, nem que seja de uma nação para ficar, sabe? Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o empreendedorismo no Brasil ele tem crescido cada vez mais, né? Eu acho que o Brasil, se não me engano, é o país que está com maior taxa de empreendedorismo. E é isso, né? A pessoa vem para cá, não consegue um emprego, ela vai ter que se virar, entendeu? Então, ela cria o próprio negócio, ela vai buscar uma solução para ela. E é por isso que o brasileiro tem feito muito isso, né? Por conta da falta de A tua oportunidade. geração tem esse veio de empreendedorismo, porque gerações anteriores, né, principalmente quem veio imigrante da Europa, né, o Brasil é uma miscigenação maravilhosa, né? Aqui a gente tem mistura de japonês, mistura de português, de espanhol, de francês, de holandês, tem de tudo aqui, né? O Brasil foi formado por essa mistura, né? Por isso que é muito legal e por isso que eu fico muito triste quando o tema vem de racismo, porque o Brasil não podia nem ter essa pauta. Honestamente, tirando a questão do negro, que ele veio numa condição muito desfavorável, como escravo, né, que foi massacrado, que merece efetivamente uma atenção e um apoio maior, sem dúvida nenhuma, o Brasil não podia falar de racismo. O Brasil é todo miscigenado, né? Hoje em dia não é politicamente correto falar mulato, porque vem de mula. Não vem de mula, né? O conceito de mulato não vem disso. Vem do conceito da palavra que é mistura, né? Porque a mula é a mistura do cavalo com o burro, né? Hibridismo, né? Aquele lance. Exatamente. Então, aí não pode mais dizer que a pessoa é mulata. Então, como é que se diz? É negro. Não, não é negro. Negro é negro. Se o negro cruzou com branco, já não é mais negro. Não, mas o politicamente correto leva para que as pessoas digam que são negras, né? Eu vejo pessoas famosas, artistas, políticos, se apresentando como negros. Eu também posso me apresentar como negro, porque eu E tenho isso é uma lá na minha questão, origem é, negro. isso é uma questão muito complicada na questão das cotas também, né? Quando Muito, vai avaliar e tudo isso, é muito complicado. Tem muito gente que se complicado. autodetermina e aí, na verdade. Exatamente, porque a autodeterminação parte da consciência de cada um, né? E na realidade a ideia é, se você é negro, mas você conseguiu que a tua família crescesse, tivesse condições de te oferecer estudo de qualidade, a ponto de você concorrer a uma vaga numa universidade federal, você não precisa de cota, né? Agora, se você é um branco, se você é um índio, se você é um japonês, se você é um italiano que veio e vive em condições ruins, talvez você precise, né? É a questão da questão socioeconômica. Muito complexo, muito complexo. Minha linda, vamos passar para um terceiro bloco Vamos. sobre pandemia. Esse é um grande Vamos. desafio, né? A sua geração está enfrentando aí uma coisa muito atípica, né? Muito atípico. O 2020 é um ano muito diferente. Como alguns costumam dizer, eu também gosto dessa expressão, um ano muito esquisito. Muito É esquisito. mesmo. Vocês
devem estar pensando, ressignificando algumas coisas. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é: as relações de amizade, de namoro, como é que ficou isso? É muito difícil, né? Porque tá ali no virtual, não pode encontrar, né? E aí começa a valorizar, ver quem tá realmente próximo de você, quem da rotina que não tava tão próximo de você e você acabou perdendo aquele Aham. contato, né? Então, aproxima no sentido de, cara, eu sinto muita falta dessa pessoa, eu tenho que falar com ela, sabe? E aí os vídeos bombando, plataforma de vídeo bombando. Então, eu acho que valoriza mais as relações, né? Tanto familiar, né? Muita gente que morava longe da família, que ficou mais tempo ainda longe, viu que, cara, ai, muita saudade e tal. E aí Agora, tem nas que. amizades, você teve surpresas? Por exemplo, pessoas que eram muito amigas que perderam essa conexão e outras que nem eram tanto, que ficaram mais conectadas. Aconteceu isso? Sim, aconteceu isso comigo. Pessoas que não tinham tanto contato voltaram a falar comigo e algumas, né, foi perdendo. Mas, ai, é muito bom isso, né? Quem vai. Ai, eu adoro. Esse ciclo, assim, novo, várias pessoas falando com você diferentes e aí várias pessoas juntas se falando também, porque tem como você juntar, né, um grupo de pessoas. Então, tá sendo bem bom pra mim essa fase. Você está conseguindo tirar algo de bom dessa pandemia? Eu tô. Várias. Legal. Lista para mim. O que que foi bom para você nessa pandemia? Então, eu consegui jogar tênis, que é uma coisa que eu amo, que eu não Muito conseguia na minha bom. rotina. Eu tenho visto seus É, vídeos. Backhand está direitinho. eu tenho conseguido ficar mais em casa, algo que eu não fazia muito, então aproveitado mais a casa e ressignifica também a casa, né? Tipo assim, cara, meu quarto podia ser diferente, podia ter um armário ali e tal. Você muda tudo. Eu acho que essa questão da família, eu tô valorizando muito mais a família, sabe? Quero estar com meus avós e quando eles vêm pra cá eu fico, nossa, sinto falta, sabe? Mas são algumas coisas. Esse valor da Dormir mais. família, esse valor da família que você acabou de citar, é, a sua geração, ela, se você tivesse que listar 5 grandes valores, os 5 mais top, os top 5 de Uhum. valores da sua geração, família estaria entre os 5? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. Apesar de ter muito essa fase de vamos viver o mundo afora, sabe? Uhum, E a família às vezes ficar distante, mas eu acho que ainda se enquadra, assim. sim. E os outros 4 quais seriam? Estudo, principalmente, relacionamento, atualidade, que é algo que você tem que estar bem aí envolvido, família, e eu acho. Ai, difícil, quinto. Eu acho que é. Tá bom, podem ser 4 só. É, é interessante. Quando você fala de relacionamentos, você fala de amizade, basicamente? O social, sabe? Tá, Ir pra uma festa ou sair às tais das resenhas, tá. sabe? Como é que ficou esse ressignificar do entretenimento com a pandemia? Bem complicado, bem complicado. Eu até queria falar muito desse assunto porque é um assunto que eu tenho visto muito, a questão da saúde mental. Eu posso entrar nesse assunto agora? Claro, Tá. claro. A questão da saúde O mental e espaço é seu, o espaço é seu. não, é que vai que depois, né? Vou estragar. Não, Saúde mental e rede social, que é um assunto que muita gente vem falar comigo sobre, e eu tenho visto também, porque tem uma tal da cultura do cancelamento. Já estou a falar disso? não. A cultura do cancelamento está existindo com uma força surreal. Mas o que que é? Porque, Explica pra gente. O que que é a cultura do então, cancelamento? é o ato de você excluir a pessoa por determinada atitude ou até por questão, sei lá, dela, sabe? Aceitação, personalidade. É basicamente um preconceito virtual, Sei. sabe? E aumentou, acho que muito por conta da pandemia. Então, se a pessoa saiu e postou um vídeo aglomerando, ela foi totalmente banida Ah, e entendi. cancelada na rede E social. aí você bloqueia a pessoa, é isso? Assim, bloquear, assim, não sei, né? Mas tem muita gente que vai denunciando a conta cai, ou a pessoa meio que cancela publicamente, sabe? E má fama e tal. Então, Chega e nesse assim, nível? chega. Isso tem sido comum? Ou...
Muito. Nem que seja pouco, sabe? Nem que seja Sei, um Instagram de mas já está fofoca chamando vem e atenção atinge. isso. Tem, muito. Não é um pouco nisso que a gente estava falando lá do politicamente correto? As pessoas estão paranoicas com essa questão do politicamente correto. Eu recebi um vídeo que eu compartilhei, inclusive, no grupo aqui do condomínio. Um vídeo maravilhoso, o Alexandre Garcia entrevistando um infectologista do Rio Grande do Sul. Agora me fugiu o nome dele, um cara super bem preparado. Você vê a fala dele, é uma entrevista de 49 minutos. Eu, inclusive, depois vou ver se eu lembro de colocar na descrição do vídeo o link. Ele falando dos erros da pandemia, né? E dessa questão De do. julgamento, né? Então, tem tanta coisa errada que não tem nenhuma base científica, porque tudo agora virou ciência. Você já percebeu, Alice? Porque a ciência, eu sou um professor universitário. Eu sou orientador de tese de mestrado. Quando a gente fala em ciência, não é isso que a imprensa fala, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa ir para campo. E esse infectologista fala de que vários absurdos foram definidos como verdades lá atrás, por mitos, sem ter ido a campo. E quando a gente fala de genética, quando a gente fala de imunidade, quando a gente fala de vírus, não dá para pegar uma base matemática e replicá-la, porque os erros são absurdos, a ponto de dizer que os Estados Unidos teriam 2 milhões de mortos e o Brasil também cerca de 2 milhões de mortos. Né? Prever algo que você não sabe, né? É Óbvio que tem como prever algumas coisas, mas... Sim, mas você pode prever, a ciência pressupõe que você vai fazer a campo, vai fazer estudos, diferentes estudos para poder comprovar. Então não existe nenhuma comprovação científica. Se alguém que estiver assistindo aqui conhecer um artigo científico sério, publicado numa revista séria, que diga que o lockdown é a melhor estratégia, de que o uso de máscaras por toda a população é o de melhor que se tem que fazer. Não existe nenhum estudo disso. Então existe hoje o politicamente correto de que se você tiver sem máscara em algum ambiente, não estou falando nem de ambiente fechado, porque hoje é lei, então você vai no shopping, 100% das pessoas estão com a máscara. Mas na rua, o cara está andando de bicicleta, sozinho, tá sem máscara, o outro critica lá, sem máscara. O cara tá dirigindo no carro, sozinho. As pessoas, sem máscara. Virou uma paranoia. Essa paranoia do politicamente correto, eu acho que está levando a essa exacerbação que você está falando do cancelamento. O quê? Como é que é o nome? Cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. Eu excluo a pessoa da minha vida através das redes sociais. Exatamente. Principalmente nas redes sociais, né? Que a pessoa vai meio que martelando a pessoa ali e vai excluindo ela, colocando má fama, enfim. E isso não pode provocar depressão e suicídio? É um meme aí que tá muito falado. Eu não conhecia essa pauta, é interessante. Setembro Amarelo, né? E aí o meme é o seguinte: agora a galera querendo defender, né, as pessoas que passam por problemas, enfim, e o ano inteiro cancelando e fazendo, sabe, preconceito. Ou seja, agora que o Setembro Amarelo é contra a depressão e tal, aí agora a pessoa de estadinhos, mas o comportamento deles o ano inteiro, durante a pandemia, foi de cancelar. Exato. É bem hipócrita, né, Alice? Muito. Isso te incomoda? Me incomoda muito. Porque a pessoa fica tendo que dar explicação das coisas, né? E qualquer errinho pode te colocar numa situação que não tem a mínima necessidade, sabe? Alice, eu não tenho hábito de falar palavrão no meu canal, né? Até do outro dia eu tive que colocar uma frase famosa da minha esposa, da Alba, e eu tive que fazer uma adaptação, né? E depois os meus genros começaram a me criticar de que eu menti em rede nacional. Eu falei, menti em rede nacional? Não, eu menti em rede internacional, porque o meu canal é internacional, assistido em Portugal. Cláudio Meirelles, um beijo, Cláudio. Não perde um café coach prosa lá de Albufeiras. Cláudio, Italian Frido bombando aí em Portugal.
a gente tem que se adaptar. Mas eu tive um coach que é muito jovem, eu não vou falar o nome dele só por uma questão ética para protegê-lo. Sigilo. Ele usava, mas ele que está assistindo, ele sabe que eu estou falando dele. Ele sempre usava umas camisas muito polêmicas. Ele é um desenvolvedor, um cara de muito bom desenvolvedor de front-end. Aí ele usava umas camisas e uma que ele mais gostava era foda-se. Essa expressão, inclusive tem um livro, foda-se. Eu não A li arte de ligar o foda-se. A arte de ligar o foda-se, exatamente. Chega um ponto, Alice, que, na boa, as pessoas estão precisando ligar o foda-se para essas pessoas que são hipócritas e que querem ser politicamente corretos 100%. Eu, particularmente, estou de saco cheio desse tipo de gente. É muito complicado. O teu grupo também repudia esse tipo de gente hipócrita? Sim, sim. Hipocrisia é um negócio isso. que incomoda a sua geração? É muito chato, é muito chato. Ainda mais no meio da rede social, né? Que você quer estar ali, mas ao mesmo tempo você não pode pisar na bola, que já é um caos, né? Uhum. Então acho que isso incomoda muito a gente que está nessa questão da rede social. Muita visibilidade, né? Então, sei. É um preço que se paga, né, Alice? Porque você está na rede social, você tem as inas, né? A dopamina, a endorfina, aquelas inas todas boas. Quando alguém, você olha quantas visualizações teve o meu vídeo, olha quantas curtidas teve, olha quantos comentários. Tudo na vida é uma balança, né? Você ganha e você perde. Né? Então você agora que está mais exposto na rede social, né, tem um conceito dos haters, né? Que quando eu quero muito falar nisso. Então vamos falar até agora. Um livro. Ai, eu adoro quando você me chama de tio. Tio! Eu te vi nascer, né? Na verdade, eu vi você dentro da barriga da sua mãe, né? Eu tinha que ser mais ética, né? Vou falar Nada, de jeito nenhum. Você está sendo espontânea. E o que você tem de melhor é a sua espontaneidade. Na realidade, eu soube quando sua mãe estava grávida. Seu pai me falou, Marcelo falou, você podia dar uma olhada na Alice, na Rosângela, porque eu vou viajar para Houston e ela está grávida. Então, eu te conheço desde que você ainda nem tinha barriga na sua mãe. Nossa, quanto tempo. Mas fala um pouco dessa questão dos haters, porque quando a gente entra num assunto do canal, um assunto polêmico, a gente começa a ter haters. Cara, isso é muito difícil. E é basicamente isso a cultura do cancelamento, né? Só que é a longo prazo. E eu trouxe um livro, eu tava pensando nesse assunto, e eu vou pode recomendar livro aqui, Tio? Claro! Pode, então, claro que pode. 1984, do George Orwell. E é um romance distópico, assim. Deixa um pouquinho mais em cima, assim, para o pessoal poder ver com calma. Isso, vai falando. E é um romance distópico e fala Legal. assim... E é basicamente a história de um homem. Foi escrito em 1949 e o George imaginava 1984, como seria a sociedade, né? Eu não vou resumir o livro todo, mas é basicamente a história de um homem que ele trabalha no Ministério da Verdade. E esse Ministério da Verdade... Ministério da Verdade é ótimo, né? É ótimo. E aí, o que esse ministério faz? Até escrever para não falar errado. Ele é um revisionismo histórico que eles fazem e eles distorcem as informações, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, eles dizem que produzem milhares de tal coisa no ano, mas na verdade é muito ao contrário, né? E assim, eu tô lendo esse livro aqui por conta da prova da UERJ, que é a UERJ que pediu para ler esse livro. Sei. E ele é muito atual, assim, né? Em diferentes meios. E o que acontece nesse livro? E o que te tocou nesse livro? Então, tem uma cultura do medo no livro. E eles promovem 2 minutos de ódio na sociedade. Então, basicamente, eles vão para um auditório e ficam vendo cenas que despertem o ódio em você. E aí as pessoas ficam xingando e é um momento de transe das pessoas, sabe? E aí eu acho que é isso, o hater e a cultura do cancelamento hoje. Não são 2 minutos, sabe? É uma constante exclusão, assim, das pessoas. E o mais bizarro do hater é que ele tem a função de odiar a pessoa, né? E ele segue a pessoa para odiar sempre essa pessoa. Nossa. Você já viu a série Black Mirror?
Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. É Eu acho que eu vi sensacional. alguns episódios É só, na bem, é verdade. bem dark, né? É bem, é É. bem. Black Mirror, eu vi alguns episódios assim impactantes demais. Um Muito. deles é sobre a perseguição na rede social. Então, a Eu pessoa. acho que eu vi esse. Esse é Eu acho, maravilhoso. A eu pessoa, acho que eu quando vi. cumprimenta o outro, bom dia, não É, sei o quê, aí a pessoa vai dando pontos positivos para esse. ela. Aham. E se ela chega a um determinado nível de ponto, toda a sociedade está organizada pelo número de pontos. Então, por exemplo, se você tem, eu não me lembro agora a pontuação, imagine que a Uhum. pontuação máxima seja 100 mil pontos. Então, se você tem acima de 98 mil pontos, quando você vai fazer o seu ingresso no voo, ele diz assim: eu vou lhe oferecer um upgrade, você vai de primeira classe, porque você tem 99 mil pontos. A Aí vida gira em torno da avaliação, a né? vira gira em torno da avaliação. Então, e se você, por exemplo, você está num dia ruim e você fez alguma coisa, as pessoas vão lá e vão te tirando pontos. Então a história passa, a menina ela vai embarcar para um casamento de uma amiga, porque ela só foi convidada porque ela tinha mais de 95 mil pontos. Ela É. contrata um coach para ajudar ela a vencer a barreira dos 95 mil pontos. Gente. Então, muito louco. E ela, quando vai embarcar para lá, ela vai acontecendo um monte de coisas ruins na vida dela e ela vai perdendo ponto a ponto dela não conseguir embarcar no avião. Ela não consegue alugar um carro. Porque Esse o episódio é número de. muito legal. Você viu esse episódio? Eu vi esse. É É sensacional. muito bom. É uma crítica fantástica do que está acontecendo na nossa sociedade, gente. É impressionante o quanto as pessoas estão odiando os outros na internet, né? E quanto os outros também tem alguns que as pessoas estão assim. Esquecem Idolatram, que né? do lado de lá existe um ser humano cheio de Uhum. defeitos, né? Eu costumo dizer: ah, você é isso? Não, eu não sou maravilhoso, não. Tem um monte de defeitos. Todo dia eu trabalho para melhorar um pouquinho, Uhum. porque é isso. O ser humano é isso. Eu sou detestável em E algumas assim, é coisas. um post, é um comentário que já promove aquilo na pessoa, né? A cultura do, Exatamente. do medo e do ódio. Então, Exatamente. ai, é Eu, muito difícil. eu hoje, terminei de fazer meu exercício, minha caminhada na Praia de Cambuinhas. Aí eu olhei os guardas municipais mandando as pessoas que estavam com cooler e barraca Isopor. para subirem, para ir embora. Uhum. Não pode. Aí a pessoa que estava do lado com canga, duas pessoas de canga, pode. Podia. Qual é a lógica? A pessoa que está com canga deitada pegando sol, pode. A pessoa que está com barraca de praia, se protegendo do sol, É com para não dizer cooler, recreativo. com cooler, Recreativo. não pode ficar na praia. Então não pode ninguém, né, meu amigo? Então eu comecei a falar isso, tinha um senhor do meu lado, ele disse: não, mas tá certo, senão vira bagunça, senão vai ter aglomeração. As pessoas estão tão cegas e não estão conseguindo perceber a manipulação política que o mundo está fazendo dessa pandemia. E só a história vai contar isso. Só daqui a alguns anos a gente vai ver quantas escolhas erradas foram feitas e quantas pessoas estão odiando os outros porque elas acham que podem se aglomerar. Porque hoje o palavrão é aglomeração. Virou sinônimo de palavrão. É E o realmente. julgamento é distribuído em todos os sentidos, né? E aí eu vou pegar o gancho aí. Alice Mendonça, como a sua geração está em relação a apontar o dedo para o outro, a julgar o outro? E eu sempre lembro que meu pai dizia assim: meu filho, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 outros apontando para você. E tem esse aqui lembrando que quem está lá em cima está te julgando. E você, como uma Incrível. pessoa cristã, né? Uhum. Eu queria saber como é que está essa questão da sua geração. É muito isso. A gente aponta tudo e vê, e ao mesmo tempo quer defender. É muito complicado. A gente julga A sua muito. geração ainda é uma geração igual a minha de apontar culpados, Julga, julgar, mas tem o lado também de defender, sabe? Porque quando defende com a garra toda, mas quando tá por trás, julga. mas Entendeu? defende se for uma pauta politicamente correta ou defende uma pauta que não é politicamente correta? Às vezes não. Ai, muito difícil Pergunta isso. difícil essa, né? Difícil. É. Porque hoje Eu está acho que todo mundo a ficando gente muito tá muito na frente. pasteurizado.
Eu acho que está muito na frente de causas que nunca foram muito discutidas. Por exemplo, Mas tem a LGBTQIA+, a gente tem defendido muito isso. você sabe que E a minha geração era terrível com os homossexuais, né? A minha geração, exato. nossa senhora, eu sempre dizia assim, cara, você tem tanta implicância com ele porque eu acho que você é gay, né? Porque só pode ser isso. Porque por que o fato dele ser gay te incomoda tanto? Eu nunca Exatamente. entendi isso, mas a minha geração, uma geração. Quando eu contratei eu tinha uma secretária, minha secretária foi embora, e eu contratei, eu já contei essa história para você, né? Eu contratei um Não é. secretário, João Pinheiro, era um homem, sexo masculino, mas ele era gay. Desde sempre ele foi gay, assumido. Nunca gostou de menina. Ele dizia para mim, desde criança eu brinco com boneca. Eu nunca me imaginei. Eu falei, João, mas você nunca experimentou? Ai, Deus me livre. Ele nunca teve dúvida da homossexualidade dele. Hoje ele é um cantor famoso. A Beth Carvalho foi madrinha dele. Então. Ele compôs música da novela das 8. João, beijo, João. Eu contratei o João para ser meu secretário. Nossa, mas aquilo criou um desconforto em muita gente. Como é que você pode ter um secretário gay? Parece que influencia muito na... Como? E as pessoas vão ligar e vai atender, e ele vai atender com voz de gay? Eu falei, gente, ele está sendo contratado porque ele, no processo seletivo, foi a pessoa mais capaz. E o João se tornou um grande amigo meu, ia lá para casa, adorava minhas filhas. A gente, depois, infelizmente, a vida afasta, né? Eu promovi o primeiro show dele numa churrascaria. Tenho o prazer de dizer, João, não esqueça disso. Quem promoveu o primeiro show seu fui eu. Mas é impressionante, né? Como essa questão, na minha geração, era uma questão muito complexa. Eu diria que hoje a situação é bem mais light, hein, Alice? Alice. Bem mais light. Melhorou muito. Comparativamente com 30, 40 anos atrás. Com certeza. Mas é muito absurdo as coisas que as pessoas fazem contra essa população. Assim, os crimes e tal que tem acontecido, nossa, é de chorar vendo, assim, sabe? Como uma pessoa é capaz de machucar tanto uma pessoa por conta da diferença de orientação sexual, simplesmente pela opção sexual, né? Simplesmente pela opção sexual. Muito bem. Queria te fazer uma pergunta ainda dentro desse bloco, que a gente tem que encerrar o bloco, a gente tem que encerrar o café. Já estamos no limite. Rápido. Passa rápido, estamos no limite, eu tenho que encerrar. Só para não fechar o bloco da pandemia, antes de você cantar uma capela para gente. Meu Deus! Eu queria que você me falasse o seguinte, o que veio para ficar? Essa pandemia trouxe o ensino à distância, você está fazendo um pré-ENEM aí. O que veio para ficar? O que mudou, né? E que não vai voltar mais como era antes? O que você percebe que a pandemia trouxe e que você, não, isso foi bom e vai ficar? Eu acho que a preocupação é positivo, eu acho. Da saúde mesmo, de ambientes mais adequados em alguns sentidos. Eu acho que isso vai ficar para sempre. A preocupação com a saúde. A preocupação, para sempre mais um bom tempo. Em termos de hábitos, em termos de... Valorizar mais a saúde mental e cuidar dela. Conhecer mais, eu acho. Isso ganhou mais importância? Com certeza. Muita gente panicou. A questão de estar sozinho, ter que lidar com você, não poder viajar para fora e sim para dentro, é uma questão que é muito difícil para muita gente. Então, acho que virou um hábito e vai perdurar aí durante um tempo. Legal. Antes de você fazer a capela pra gente, eu queria te fazer uma pergunta. Você está mais ativa nas redes sociais, você está registrando mais. Como é que tem sido essa experiência e tem sido legal? Você está gostando, está curtindo? Tem sido muito bom. Eu tenho um pouco de vergonha ainda, né? Não, eu já te falei. Mas eu já te falei não que a questão que a sua geração tem não é vergonha, é medo da opinião alheia. Da opinião, também. Medo disso que você acabou de falar, da cultura do cancelamento. Do cancelamento. Mas assim, eu acho que como eu sou uma pessoa muito falante, eu acho que isso me ajuda muito, né?
E eu queria ser mais espontânea, pra tentar deixar a minha vida rolar e falar mais, porque às vezes eu fico preocupada e tal. Vou tentar melhorar. Você tá ótima. Bom, para a gente encerrar nosso Café Coach, você podia fazer uma palhinha, uma capela, uma música que você se sinta à vontade aí para a gente encerrar nosso Café Coach. Eu gosto muito de Sina, eu cantei no Instagram esses dias. Falei Instagram aqui, mas ok. E eu gosto dela, acho que eu vou cantar ela então. Pode ser? Pode só o refrão? Pode ser o que você quiser, minha linda. Se você puder dar uma palhinha pra gente, eu já fico feliz. Tá bom. Solta a voz. Eu vou cantar, deixa eu pegar um início ali. Tá, eu vou cantar só o refrão, então. Você faz o seguinte, posso te dar uma dica? Uhum. Imagina seu celular, você fazendo um stories pro teu celular. Essa é a dica. Visualiza esse momento, você não está aqui comigo, você está olhando para o seu celular e está fazendo um stories. Então, quando você estiver cantando, olha para a tela, olha para você na tela do seu computador. Tá bom. Tá bom. Vou cantar o início e a música do meio, tá? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo, sina, tudo mais, pura rotina, jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, no voo da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, neon. Lua, estrela do mar, o sonho, dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar um sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Linda! Vamos fazer um brinde no Café Coach? Ó, agora é para fazer o frame, ó. O frame do... É bonito. Aí, isso. Muito Obrigada, bom. Ó, obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Você viu como é que você é uma pessoa corajosa? Você é corajosa, você se joga, você se expõe, você se expressa bem. Continue assim e faça suas escolhas. Cantando foi meio complicado, né? Ah, foi lindo, foi maravilhoso. Tá bom? E como sempre eu termino os Cafés Coaches. Coração com coração. Fica com Deus, tá? Obrigada, Muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? E pela sua coragem. Obrigada a você. Um grande beijo. Beijo.